Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shwaro Guratmiti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Vapadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem, onde nós estávamos? Nós estávamos nesse verso aqui, que é o 11º verso dessa segunda sessão, está quase acabando a sessão, né? E o Swami estava comentando o fato de que o Atma nunca pode ser conhecido ou iluminado por nada. É o que está nesse verso aqui, né? Ele é autoevidente, ele brilha por si mesmo. E o Swami estava, inclusive, falando sobre o Sol, né? A gente sempre diz, eu estou sendo iluminado pelo Sol, etc. Tudo bem, mas na verdade mesmo, para valer, nós é que, como Atman, né, como Brahman, nós é que somos cientes do Sol, portanto, nós é que iluminamos o Sol, nós é que somos a luz primária, né, a consciência original. O restante é fenomenologia, né? Não obstante o tamanho, não obstante as dimensões, não obstante o que nós, na nossa visão de Jiva, né, enxerguemos como uma espécie de autolimitação, a verdade é que nós não somos essa limitação, né? Então, a verdade é que eu sou ciente do Sol, portanto, eu ilumino. O Sol não ilumina a si mesmo em termos de existência, né? O Sol toma a existência emprestada de mim, né? Eu é que sou ciente do Sol, o Sol não é ciente de mim, é o contrário, né? Eu é que confiro existência ao Sol. Esse é o salto ousado das Upanishads, né? Através dessa abordagem, onde a gente compreende Deus como consciência, né? A gente compreende, segue a Escritura, e a Escritura diz que Deus é consciência. Então, o próximo passo, depois da gente realmente contemplar com cuidado, né, que Brahman é consciência, conforme está na Escritura, é consciência ilimitada, o próximo passo é ver assim, bom, o que eu tenho a ver com isso? Bem, é uma consciência ilimitada que não se modifica. E aí o Upanishad pergunta para o aluno, e em você, o que é que não se modifica? Então é necessário uma contemplação nisso também. E finalmente a Escritura diz, olha, eles são o mesmo. Deus, Brahman, Ishvara, e isso seu que não se modifica, que está presente em toda e qualquer experiência, é exatamente o mesmo. Esse é o nó, né? É o casamento que o Swami estava falando anteriormente, né? Que a gente comentou no encontro, né? Sabendo que Deus é consciência e sabendo que tem consciência aí em cada um e que ela não se modifica, o passo final é saber que se trata exatamente da mesma consciência, a única consciência, a consciência ilimitada. Cabe aqui umas palavras um pouquinho sobre dizer que a consciência é ilimitada. Dizer que a consciência é ilimitada quer dizer que não há o que se dizer sobre a consciência, porque qualquer coisa que eu falar, eu vou estar definindo a consciência, portanto, eu vou estar limitando consciência. Então, o Vedanta trabalha assim, ele vai trabalhando com essas qualidades que desarmam a capacidade da mente de objetivar a consciência, de objetivar Deus.
né, de conseguir tratar isso como um algo. Vale a pena contemplar sempre sobre essas palavras que o Vedanta usa, porque elas vêm na medida para que esse tipo de objetivação, esse tipo de engano não ocorra, né? Para que, inclusive, o devoto não se acostume a ver Deus localizado em algum local, né? Nem sob forma alguma. Deus é consciência ilimitada. Então, não há nada que se falar. Qualquer coisa que eu falar de Deus, eu vou estar limitando. Então, tudo isso que o Vedanta coloca é justamente para impedir que, né, que nossos vícios de pensamento criem imagens, criem condições para que a gente veja Deus como se fosse um objeto, a gente compreenda Deus com base nesse nosso programa de percepções, com base nessa nossa epistemologia sensorial, como diz o James Schwartz, né? Então, eu é que sou ciente do sol. Em última instância, quem ilumina o sol sou eu. Eu é quem prova a existência do sol. O sol não prova a existência de mim, a minha existência, a consciência. Portanto, eu é quem ilumina o sol. O sol não ilumina a minha consciência. Logo, está esse trecho aqui do verso. Suryaha Tatra Chaitanya Na Bhashyati. Lá onde? Lá em você, a consciência. O sol não ilumina. O sol não ilumina a consciência. E quanto à lua, né? Chandra Taraka, quando o próprio sol não pode te iluminar, o que falar de Chandra, a lua e as estrelas, né? Que falar que são brilhos muito menos intensos que o sol. Chandra significa lua, Taraka significa estrelas. Elas também não podem, né? E aí ele ele continua, né? Tem um trecho aqui que fala Vidyutaha, que significa flashes de iluminação, né? Então, essa frase que ele colocou aqui, Vidyutaha Bahu Vachanam, ele está conversando com os alunos de sânscrito. Está querendo dizer que essa palavra, Vidyutaha, está no plural. É isso que ele está querendo dizer. Então, o Swami ele vai pontuando, né? Essas aulas dele com algumas dicas dos alunos dele que estão assistindo ao Upanishad e ao mesmo tempo são alunos de sânscrito. Então, é o que ele continua aqui, ó. Vidyuta é ekavachanam, quer dizer, Vidyuta é que é a pessoa singular, né? É o tempo verbal. Então, é isso que ele está querendo dizer, né? Ele está explicando esse Vidyuta, o que que ele é, né? Relâmpago eletricidade é um substantivo do gênero feminino terminado na consoante T. O sânscrito é cheio disso, né? São inúmeras declinações, né? Então, vamos passar aqui desse sânscrito, né? Imaha é demonstrativo de Viudotaha, etc, etc. O que que importa é isso aqui, ó. Imaha Vidyutaha Pi Chaitanya Na Bhashanti. Esses relâmpagos, né? Está falando desses estrondos no céu, né? Também não iluminam a consciência. Observa que ele está retirando a capacidade de objetos, né? De você ser iluminado por objetos. Não é isso, é o contrário. Está falando de relâmpagos, está falando de lua, de sol. Se tudo isso não consegue iluminar, apesar de serem tão poderosos, o que falar das luzes menores, como a luz de velas e lâmpadas? Ou durante o arati, né? O arati é uma cerimônia vespertina, quando mostramos a chama da cânfora. Isso com meia cânfora. Partimos a cânfora em quatro e a usamos para o puja diário, né? Para a oferta diária. Como é que então eu posso usar esse miserável pedaço de cânfora para iluminar Bhagawan? Por que que ele fala isso? De novo, porque ele está dentro de uma cultura extremamente devocional dual, né? E nessas ofertas que é feito no Arati, você usa várias representações. Você usa a lâmpadazinha ali, né? Simbolizando a consciência. Você faz oferecimentos a essa lâmpada, etc. Então ele está querendo dizer o seguinte: uma coisa é o ritual, a outra é o que que você é mesmo. O ritual pode ajudá-lo, mas não é o ritual que vai mostrar o que que você é, né? Então ele está sempre dialogando com essa mentalidade extremamente devocional dual,
que tem na Índia. Na Índia, você encontra poucas pessoas interessadas em não dualismo, né? Eu estive lá umas duas vezes, conversei com várias outras pessoas e vi até o Rupert Spira comentando sobre isso, que é um apontador direto que eu acho muito bom. E o grosso das pessoas não tem interesse no Vedanta não dual, né? Eles estão mais interessados em manter a dualidade por causa desse peso tremendamente dual no quesito devoção, né? Que existe na Índia. Então ele está sempre trafegando nesse ambiente, que desfazer esse vício, entre aspas, devocional dual, não é nada fácil. Portanto, ó Senhor, eu na verdade sou um tolo, né? É isso que estamos a declarar, né? Por quê? Porque estamos tomando um monte de objetos como se fosse o próprio Deus. Por isso, estapeamos nossa face, como se a gente estivesse nos punindo por cometer uma tolice, né? Uma afronta dessa. Qual é a minha ofensa, né? A Paradam. Eu estou tentando iluminar o que nunca pode ser iluminado. Este, por outro lado, o que nunca pode ser iluminado, é o iluminador de tudo. Vocês lembram da definição que a gente viu de luz em Vedanta? É aquilo que torna possível uma experiência, né? Então, eu estou sendo iluminado pelo sol. O que que torna possível essa experiência? Eu, Diva, sendo iluminado pelo sol. A consciência que eu mesmo sou, né? Então, este, por outro lado, esse que a gente achava que poderia ser iluminado por um ritual, por uma busca em direção a algum local onde poderia estar, algum local sagrado, tudo, na verdade é o iluminador de tudo. Ele é o iluminador da própria busca que o Jiva faz em direção a ele. Isso é como mostrar uma tocha para revelar o sol, né? Não faz sentido. Assim, ele colocou aqui essa frase, né? Kutoyan Agni. Então, como poderia esse fogo sacrificial, né? Como ele poderia conseguir fazer isso, né? Se nem mesmo o sol é capaz de iluminar a consciência, como poderia esse fogo sacrificial? Não se esquece que ele está conversando com um Karma Yogi, né? Um aluno versado em todos os ritos sacrificiais do Veda. Assim, são enumeradas cinco luzes. Ó, o Sol, a Lua, as estrelas, os relâmpagos e o fogo. E elas são o Palakshanam, elas são usadas como analogia, são os recursos que o Vedanta tem para poder aproximar a gente daquilo que não pode ser definido. Essa é a grande magia desse sistema todo. Ele vai aproximando por palavras você daquilo que não pode ser definido, né? Sempre corrigindo os nossos enganos baseados nos nossos vícios de percepção, né? Significa que, como analogia, representam todos os outros iluminadores ou princípios reveladores, né? Está falando de todas as luzes possíveis, inclusive a própria mente, o próprio olho. O que eu havia dito antes das férias, temos que recordar aqui. Em Vedanta, qualquer coisa que revele algo é figurativamente chamada de luz, porque a luz revela. A luz revelar é tornar possível, né? Torna possível a experiência. Portanto, Gauna Prayodhena, qualquer coisa que revele alguma coisa, é figurativamente chamada luz. Com base nisso, todo órgão dos sentidos também é chamado de luz, porque cada órgão dos sentidos revela um objeto dos sentidos, né? Então, um dos meus objetos dos sentidos, as formas e as cores. Qual é o órgão que é luz para as formas e as cores? A visão. Um objeto, né, dos meus sentidos, o odor, né? Então, o que que revela o odor para mim, né? Como órgão é o olfato. E daí por diante, o som, a audição. Então, esses são luzes, né? Os órgãos dos sentidos, cada órgão específico, ele é uma luz específica para aquele objeto que é iluminado por ele. E, na verdade,
Todas essas luzes não são a luz última é você, né? Você, consciência, é a luz última, a luz derradeira, a luz da qual todos os outros objetos que aparecem em MTA tomam de empréstimo. Em última instância, é isso, né? A sua luz é tomada de empréstimo por todos esses outros iluminadores, todos esses outros objetos que têm essa capacidade de iluminar. Então, quantas luzes sensoriais temos? Temos cinco. Por detrás dos órgãos dos sentidos, agora temos a luz dos sentidos, dos órgãos dos sentidos, é a mente. E falando mais corretamente, os órgãos dos sentidos não revelam, só a mente revela os objetos através dos órgãos dos sentidos. Portanto, por detrás dos órgãos dos sentidos existe uma luz ainda mais poderosa. Qual é ela? Manaha, a mente, né? Aí tem essa frase aqui, ó, Manasa eva pashyati, manasa shrinoti. Que é isso aqui? Está lá no Brihadaranyaka Upanishad. Ó. O que ele está dizendo aqui? Verdadeiramente é por meio da mente que se vê e se ouve. O que está querendo dizer aqui? Verdadeiramente é a luz que ilumina a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar, né? Então, essa é a luz mais poderosa do que os órgãos dos sentidos. E qual é a prova disso? Olha que interessante. Se a sua mente não estiver numa congregação de pessoas ástica, ásticas são as pessoas que acreditam no Veda em última instância. Se a sua mente não estiver com essas pessoas, mesmo que você tenha ouvidos muito bons e você esteja aqui, você não vai me ouvir. Se você não estiver nessa sintonia, você não vai ouvir. Por quê? Por quê? Mais do que os ouvidos, a mente tem de estar por detrás. Logo, de acordo com Vedanta, os órgãos dos sentidos são luminosos. A mente também é luminosa, bem como os pensamentos, né? Então, isso você vê em qualquer situação na sua vida, né? Você pode estar olhando para alguma coisa e não está vendo. Por quê? Porque você está pensando em outra coisa. E uma coisa muito comum hoje em dia, as pessoas vão comer, elas vão se alimentar, vão almoçar e estão olhando o celular, né? Então, muitas vezes nem sentem o gosto da comida, né? Nem sentem o gosto da comida. Por quê? Porque a mente está em outro lugar. A mente, ela está iluminando a visão, né? Por causa dessa confusão que a gente faz, fazer várias coisas, tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, coisas díspares, né? Eu estou comendo, eu deveria prestar atenção à comida. Eu estou, assim, mexendo, vendo uma informação no celular, eu devia estar concentrado aqui também. Então, essa é a prova de que a mente é a luz última, né, que, em termos de sentidos, ela é que faz com que os sentidos vejam. Às vezes você chama uma pessoa, a pessoa não ouve, né? Ela está com pensamentos em outra coisa, ou está envolvida sensorialmente com outro assunto. Então, quem é o iluminador direto dos sentidos, né? O automático é a mente, né? É por isso que ele está dizendo, a mente é uma luz também, bem como os pensamentos. O que ele está querendo dizer de pensamentos? Os pensamentos iluminam os objetos aos quais eles se referem. Quando a gente fala de objetos, eu estou aqui falando uma caneta, um celular. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando um pensamento. Celular, eu estou usando um pensamento, caneta, né? O que esse pensamento está fazendo? Ele está definindo, ele está tornando possível a minha relação com esse objeto, celular, né? Caneta. Por isso que ele diz que os pensamentos iluminam também, né? Todo objeto com o qual a gente realmente lida tem um pensamento representando ele, né? Emoções, você está com raiva, teve aquela sensação, aí você diz, poxa, estou com raiva, olha a raiva aí. Que é isso? Isso é um pensamento, é uma emoção. Também ilumina, né? A mente, com todos esses recursos que ela tem, que é lidar com pensamentos, com emoções, né? E falando no sentido mais amplo, com decisões, no caso do
do intelecto, né, com pensamentos antigos, com a memória, né, os resgates de memória. Então, a mente tem esses vários recursos e todos eles iluminam as coisas às quais eles se referem. Então, é aquela coisa que a gente acabou de falar, ele continua. Isso tem que estar muito claro. Cada luz tem o seu próprio campo, elas não se misturam. E é por isso que eu não posso ver odores, né? Sob o uso de drogas psicodélicas, era muito comum os músicos dos anos 60 dizerem isso, né? Que eles sentiam a textura da música. Isso aí porque, de uma certa forma, o uso da droga alterava, né, a atuação dos campos específicos a cada sentido. Essa é a base da alucinação, da droga alucinógena, né? Então dá uma misturada. Mas, a rigor, cada luz, a mente funcionando adequadamente, ela tem o seu próprio campo. Todas essas luzes podem iluminar os seus respectivos objetos, mas nunca poderão iluminar o princípio consciência que está por detrás de todas elas. Né? Nunca pode iluminar a consciência, Brahman, Atman, que está por detrás de todas elas. De fato, a consciência é que as torna luminosas, né? A consciência é que torna a mente luminosa. Muito importante. Como a mente se torna luminosa, capaz de ver o mundo? Como? Você deve analisar, né? Como sempre, o Vedanta ele estuda a experiência ordinária. Lembre-se, a mente por si só é inerte. Como é que eu sei que a mente é inerte? O sono profundo é uma pracria, né? É um estudo bastante adequado para mostrar que a mente por si só é inerte. No entanto, você sabia que a mente estava dormindo, ela estava apagada, ela não registrou nada, né? Por isso que servem essas pracrias. Você aborda o sono profundo, você aborda o sonho, né? A parte onírica, você aborda o estado de vigília. Tudo isso serve para a gente entender, afinal de contas, o que que é inerte e o que que não é. As pessoas estão muito vinculadas ao corpo. Entretanto, o corpo dorme, né? Ele apaga e você passa a ter, entra no ambiente onírico, onde ali você tem um outro corpo. Então, o seu corpo é inerte. Ele não tem luz própria. Você agora está usando outro corpo. E, finalmente, quando a parte onírica ela é tomada em seguida pela parte do sono profundo, ela para. E a mente para também. Então, isso demonstra, na sua experiência ordinária, que a mente também é um objeto inerte. Mas você sabe que a mente parou. Você sabe quando você acorda e você usa ela. Aí você é capaz de dizer através dela: puxa, eu tive uma noite tão profunda em termos de repouso e descanso que eu não me lembro de nada, né? A mente apagou, dormi feito uma pedra, né? Tudo sumiu, não havia nada. O que que é que sumiu? O que que sumiu é o que é inerte. E aquele que conseguiu trazer essa experiência para que a mente fale sobre ela é o único que tem existência própria, que é você. Né? Você que passou por isso e agora está podendo usar a mente para falar da própria mente quando ela parou de funcionar, né? Então, você deve analisar. Lembre-se, a mente por si só, ela é inerte, né? A consciência empresta à mente é o que a gente chama de um reflexo, Tidabhasa, né? Ela empresta essa essa peculiaridade vivificante à mente e a mente começa a funcionar. A mente aí sim, né, vivificada pela consciência, aí ela pode cumprir o papel dela de iluminar os órgãos dos sentidos. E, portanto, iluminar esse tal de mundo que entra pelos órgãos dos sentidos, né? Portanto, com consciência emprestada, a mente torna-se, agora sim, ela uma iluminadora. Ela agora é a iluminadora, mas a luz não é dela, né? Essa é a ideia de Tidabhasa, né? Tidabhasa é, é dito um reflexo, né? É o reflexo da consciência na mente.
é o reflexo da consciência num objeto inerte, que a partir dele todos os outros vão ligando em sequência, vão sendo acionados, tá? Shidabhasa, a mente, quando ela começa a atuar, ela também carrega o prana, né? E agora o prana fica mais ativo, mais ativo. Ele já está lá no corpo, né? O corpo ainda está trabalhando com prana quando está dormindo, senão ele morreria. Mas agora você começa a ter uma atividade bem maior. Essa é a base desse conceito de reflexo da consciência, né? E por que que a gente diz que a pessoa é a própria consciência? Porque, embora ela esteja usando o reflexo da consciência para, inclusive, estudar sobre a consciência através da mente, o reflexo da consciência é a própria consciência. Do mesmo modo que o reflexo de um raio de sol no espelho é o próprio raio de sol refletindo numa superfície refletora. Então, se você compara a mente com o espelho, é exatamente o caso do reflexo. Por isso que eles chamam de reflexo, né? Ela está brilhando devido a algo que não é dela. É assim que a mente faz. Ela brilha através de algo que não é dela. Do mesmo jeito que um espelho onde bate a luz do sol, ele brilha através de algo que não é dele. Ele reflete. Esse é o uso que se faz aí dessa analogia de Shidabhasa, né? Isso, acho que quem introduziu isso foi Vidyaranya, né? No Panchadasi. É um conceito relativamente mais recente no Vedanta, deve ser do século XV. Portanto, com Chaitanya emprestada, a mente torna-se ela mesma uma iluminadora. A mente dá poder aos órgãos dos sentidos ao se identificar com eles, ou seja, ao se corresponder com eles, ao iluminá-los. Sendo assim, os órgãos dos sentidos tornam-se luminosos. Os órgãos dos sentidos revelam o sol. E assim é que você consegue ver que o sol é luminoso. Sem órgão do sentido, como é que você vai ver o sol e saber que ele é luminoso, né? Para uma pessoa cega, o sol não pode servir como luz. Logo, o sol torna-se luminoso devido a que razão? Aos olhos. Os olhos tornam-se luminosos por causa de quê? Por causa da mente. A mente torna-se luminosa devido a que razão? A consciência. Com base nessa sequência de luzes, né? Pequenas luzes voltando em direção à mente, né? Olhos, órgãos dos sentidos, mente, com base nisso que foi feito o Drigdrisha Viveka, que é a investigação daquilo que vê e daquilo que é visto, Drigdrisha Viveka, né? E através da sua experiência ordinária, você consegue fazer esse percurso que o Swami está indicando aqui, que está em detalhes no Drigdrisha Viveka, né? Primeiro você está vendo o objeto. Os seus órgãos dos sentidos estão iluminando esse objeto. Então, eles são a luz desses objetos. Agora, por causa de que os órgãos dos sentidos estão conseguindo iluminar os objetos? Por causa da mente. A mente está ciente dos órgãos dos sentidos. E por causa de que a mente consegue iluminar os órgãos dos sentidos? Por causa da consciência. Quando a gente chega no último passo, consciência, a gente vê que não tem nada iluminando a consciência. Aí se diz, a consciência não precisa de iluminador porque ela é autoevidente. Do mesmo jeito que no mundo físico, o sol não precisa de um iluminador. Ele é uma luz em si mesma, levando em conta apenas, né, o mundo físico. Essa é a analogia que a gente vai fazendo. As analogias, elas têm uma aplicação restrita. Elas funcionam no contexto em que queremos usá-las, né? Então, o Swami já alertou várias vezes que a gente usa as analogias até que a gente apreenda, né, o que elas querem dizer nos textos, né? Então, toda analogia tem suas limitações, mas no campo estritamente físico, o Sol é a luz final desse sistema solar, né? Essa que é a ideia. Então, quem quiser ver o detalhe disso, veja o Drigdrisha Viveka, que ele dá várias pracrias, né? Ele dá vários estudos,
da sua experiência ordinária para você chegar finalmente à consciência como iluminador final. O iluminador final ele é auto-evidente e ele é sempre o mesmo, né? Você consegue compreender na sua experiência ordinária que a consciência ela é constante, ela é ininterrupta e constante. É possível, através dessas escrituras e das pracrias que eles passam, a pessoa contemplando adequadamente, ela introjeta esse conhecimento, né? Então, onde é que nós estávamos? Então, o sol torna-se luminoso, né? Para uma pessoa cega, o sol não pode servir como luz. Então ele torna-se luminoso devido a que razão? Aos olhos. Os olhos são a luz do sol. Os olhos tornam-se luminosos por causa de que razão? A mente. E a mente torna-se luminosa devido a que razão? A consciência, tá? Só que é uma luz diferente das outras. Ela é a luz originária. E a consciência torna-se luminosa por causa de que razão? Aí bate naquilo que a gente acabou de dizer. A consciência, ela é luz por si mesma. Ela é auto-evidente. Todas as outras luzes têm apenas luz tomada de empréstimo, mas a consciência é uma luz em si mesma. Ela é o princípio único e último, o princípio iluminador único e último de toda a experiência. Como é que uma luz emprestada pode tentar iluminar a luz original, né? Como é que pode a luz da lua tentar iluminar a luz do sol? A luz da lua existe apenas por causa da luz do sol. Portanto, diz a Upanishad, a luz original última, com L maiúsculo, é somente a consciência, né? É a luz última, é a luz que não se modifica, que não tem começo e que não tem fim, e está sempre presente em qualquer experiência. E não precisa das experiências. Não precisa das experiências, porque ela é auto-evidente. Agora, toda experiência vai precisar de alguma luz, e, em última instância, vai precisar da luz da consciência, né? A mente é uma luz com L minúsculo. Os órgãos dos sentidos são outra luz com L minúsculo. As cinco luzes que a gente viu ali em cima, ele comentando, né? Que são os relâmpagos, o fogo sacrificial, o sol, a lua, as estrelas, também são luzes com L minúsculo. Essa que é a generalização, tá, gente? A pessoa que vai estudando o, o Vedanta, ela tem que compreender as generalizações que ela tem que estar fazendo. O que é uma generalização? É que, independentemente da forma, né, do aspecto, da cor, de qualquer atributo sensorial que você possa dar a um objeto, tudo é objeto. Isso é uma generalização. Por isso que ele está querendo dizer. A mente é uma luz com L minúsculo. Então, a mente e qualquer coisa que seja esse L minúsculo vai ser sempre subsidiário em relação à luz originária. Não importa o tamanho dessa luz, de um pequeno fogo até um sol, ou até um gigantesco sol de outras galáxias, que vale por bilhões dos nossos, do nosso que a gente tem aqui. É o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma generalização, né? Todo objeto com capacidade de iluminar alguma coisa, ele é um L minúsculo, é uma luz pequenina. Atma é a única luz com L maiúsculo, porque ela basta a si mesma. É a luz de todas as luzes, com o pequeno Lzinho, né? É a luz de todas as luzes, com esse pequeno Lzinho. Jyoti Chan Jyoti, a luz de todas as luzes. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a gente está falando? Então, eu vou seguir o verso, tá? Agora ele chega aqui, ó. Tameva Bantam, né? O que quer dizer isso aqui? Quando esta consciência autoluminosa está presente, a consciência autorreveladora está presente como que eu sou. Pronto, pronto. Agora ele amarrou isso em você mesmo. A consciência autorreveladora, que é a única que existe, portanto,
é a única reveladora de qualquer coisa que exista, e só tem uma, ela é única. Então, essa consciência autorreveladora é a mesma em você e em Deus, né? Na verdade, não tem em você e em Deus, né? Não existe isso. O que que nós somos e que Deus é a mesma luz. E como é que a gente acha isso? Ela está presente como o quê? Eu sou. Olha, quando esta consciência autoluminosa, que a gente já conseguiu descobrir na nossa experiência ordinária, e que a gente está equiparando a Deus, quando essa consciência autoluminosa está presente, a consciência autorreveladora, ela aparece basicamente como o quê? Eu sou, eu sou. Olha, quando as pessoas conversam entre si, elas não param nesse eu sou. Elas pegam esse eu sou e colocam um atributo. O que é colocar um atributo? É juntar Satya com Mitya. Eu sou é Satya, né? É a consciência única. E aí elas vão e pegam alguma coisa. Eu sou uma mulher. Eu sou uma profissional de tal área. Eu sou mãe. Eu sou um pai. Eu sou amigo, né? Mas, na verdade, como isso aparece na sua experiência ordinária é nesse eu sou. Eu sou basta a si mesmo. Você não tem como negar eu sou, né? Porque se você for negar eu sou, a negação é impossível. Ela não existiria, né? Então, como é que ela aparece? Aí que está a pista do Swami, nesse eu sou, tá? É isso aí. Esse eu sou, na verdade, ele é a própria, se a gente for ser bem rigoroso, ele é a própria consciência refletida, ele é a Tidabhasa. Eu sou, eu sou, eu sou. É assim que a gente puxa, é assim que a gente para. Basta que você fique no eu sou. Lembra de Jesus quando ele dizia: Antes que Abraão fosse, eu sou? Tá aí. Antes que Abraão fosse, eu sou. Os fariseus não entendiam nada do que ele falava, os sacerdotes também não, né? Mas a mensagem dele era absolutamente não dual, né? Antes que Abraão fosse, eu sou sempre. É assim que a gente busca isso em nós. Começa pelo eu sou. Sempre que o dizemos o quê? Sempre que dizemos eu sou, o significado desse eu sou é qual? Não é o corpo ou a mente, porque eles mudam, eles não estão atuando o tempo todo, mas sim a consciência autorreveladora, é a luz original. Quando você fala eu sou, procura focar nisso. Faça essa pracria no seu dia a dia, né? Eu sou, basta isso. Só isso te define, só isso é a sua santidade, digamos assim. Não importa o atributo. Isso é embaraçoso, olha, eu sou um assassino, mas eu sou santo também. Eu sou um ladrão, mas o eu sou está aí também. E aí? Eu sou um santo, né? É engraçado isso. É fundamental que a pessoa pare, né, de se apegar nesse monte de atributos, por melhores ou piores que sejam, porque ela tem que fazer essa generalização também. Não importa se são atributos bons ou ruins, são meros atributos. Isso é um pouco embaraçoso, viu? Né? É bastante embaraçoso. É a luz original, é o eu sou. O eu sou estando presente, o que é que eu faço? Olha, primeiro eu revelo a minha mente e empresto luz à mente. Assim que levanto de manhã, primeiro eu revelo a mente, que acordou do sono. Eu revelo a mente e converto a mente numa luz. Essa mente revela os órgãos dos sentidos e converte os órgãos dos sentidos numa luz. Quando você acorda do sono profundo, muitas vezes a pessoa acorda, ela não tem muita noção dela, né? Algumas pessoas acordam e o despertar delas é uma coisa vaga, é meio embaraçoso, parece que elas estão no estado intermediário entre dormir e acordar. O que que elas começam a fazer? Elas, como consciência, começam a emprestar a luz delas para a mente. Aí a mente começa a funcionar e, como a gente falou um pouco anteriormente, começa a falar sobre a experiência onde não havia nada. É o que ele está querendo dizer aqui, ó.
quando eu acordo, o que acontece? Eu estou sempre presente. Então, eu vou entrar em contato com a minha mente que está dormindo. Então, a primeira coisa que eu faço, eu revelo a minha mente, né? Eu torno possível a experiência da mente e aí ela começa a funcionar, né? Isso é quando a gente vai acordando de um sono muito profundo. Eu empresto luz à mente. É assim que ele está descrevendo o despertar, ó. Assim que levanto de manhã, olha a leitura dele. Assim que levanto de manhã, primeiro revelo à mente, que acordou do sono. A mente estava parada. Eu revelo a mente e converto a mente numa luz. O que que a mente vai fazer agora? Ela vai revelar objetos. A própria experiência do sono profundo é um objeto que a mente agora vai revelar. Ela vai dizer: caramba, teve isso, né? Eu não poderia jamais falar disso durante o sono profundo, mas agora dá para falar, né? Você vê, a consciência, ela não é um agente, né? Ela não é um agente, ela não tem um meio de agir para que ela possa ser um agente. A hora que ela ilumina a mente, né, a mente é o agente. A mente começa a decodificar isso tudo, começa a se lembrar de que teve um sono profundo, né? Ela começa a olhar o mundo exterior, ela cumprimenta os parentes que ela vê depois de acordar, cumprimenta o marido, a esposa, cumprimenta os filhos, olha para as paredes. Que é isso? Como é que ele tá se referindo a isso? Você acabou de emprestar luz à mente. Assim que eu acordo de manhã, eu revelo a mente. E agora a mente revelada, ela agora se converteu numa luz secundária, graças a você. E agora ela revela os órgãos dos sentidos. Então você acorda já sentindo aquele cheiro de café, né? E converte os órgãos dos sentidos numa luz. E os órgãos dos sentidos revelam o quê? Ué, revelam o mundo. Assim, somente eu, consciência, direta ou indiretamente, revelo tudo. Atenção, diretamente eu revelo o meu meio de experiência, que é o corpo sutil, que ele está tratando aqui como mente, né? Às vezes usa-se essa palavra mente, mas no fundo o Vedanta ele vai dizer aqui que eu revelei o Sukshma Shariram. Eu revelei o meu corpo sutil. E agora o meu corpo sutil vai possibilitar que o mundo apareça a mim como uma experiência. Por quê? Porque ele está iluminando o mundo. Eu revelo a mente diretamente. E agora eu revelo o mundo indiretamente através dos órgãos dos sentidos. Porque é a mente, agora, com a consciência emprestada, que está revelando o mundo todo. É muito, muito profundo esse mantra, especialmente a terceira e quarta linhas, né? Quais são a terceira e quarta linhas? Aqui eu copiei só duas, então não sei qual é a terceira e quarta. Então vamos lá. Então, Tameva Bantam, na presença da consciência autorreveladora luminosa, é o que quer dizer essa expressão. A terceira cápsula do Vedanta, eu, né, Paramartananda, cunhei toda a partir deste mantra. Esta é a minha fonte. Eu estou lhes dizendo o meu segredo. A terceira cápsula de Vedanta não é meu copyright original. Ela vem deste mantra. Pela minha mera presença, eu revelo tudo isso, né? Anubhati Sarvam, que na tradução livre quer dizer o seguinte, ó, tudo brilha em seguida, né? Você está sempre brilhando. Todos esses objetos de Nietzsche, todos eles brilham em seguida, direta ou indiretamente. O corpo sutil brilha diretamente diante de você e indiretamente, através do corpo sutil que já está iluminado por você, começa a ser iluminado o quê? O mundo todo, né? Então, Anubhati Sarvam, tudo brilha em seguida a você. Tudo isso é revelado como a luz emprestada à mente. Seguindo, ele continua aqui, mais um termo que ele vai usar aqui, ó, Tasya Bassa. Só por causa da minha luz, agora vem isso aqui, ó, Idam Sarvam Vibhati, que numa tradução livre quer dizer o seguinte, ó, só por causa da minha luz, isso tudo eu ilumino. Toda a criação é, o mundo é porque eu sou. O que ele está querendo dizer é que a existência do mundo é dada por você. Consciência e existência. O mundo é porque você é, né?
Que afirmação poderosa, muito poderosa. Normalmente, o que nós dizemos? Eu sou porque o mundo é. O mundo é, depois vem o eu, né? Giva, eu estou usando os recursos do mundo, minerais do mundo, células do mundo, etc, etc, etc. Mas ele está dizendo o contrário. Não, não, a sua natureza não é esse monte de matéria. Sua natureza é consciência. O mundo é porque você é, né? Tem aquela pracria que se faz, né? Eu não sei em que texto tem isso, né? O mundo está lá ou o mundo está em você, né? A pessoa diz assim: você está vendo o mundo, é mesmo? O mundo está lá ou esse mundo está em você? Depois de um tempo, o estudante ele vê, obviamente, ele diz: puxa, o mundo está em mim. Quem está iluminando esse mundo sou eu. Quem está tornando a experiência desse mundo possível sou eu. Então, que afirmação poderosa, né? Em geral, a gente diz: eu sou porque o mundo é. Quando dizemos eu sou porque o mundo é, quem é dependente e qual é o suporte? Qual é a base para esse dependente? O mundo é o suporte e eu sou o dependente. Isso é que é o samsara. Sendo assim, o que é samsara? Eu sou porque o mundo é, eu dependo do mundo. E o que é moksha? É a inversão. É o que ele chama aqui de uma ligeira mudança. Não tem nada de uma ligeira mudança. Isso aqui é simplesmente uma volta de 180 graus, né? Você tem apenas uma mudança. O mundo é porque eu sou. Simples assim. Quando dizemos isso, ficamos com uma dúvida. Não seria um exagero, uma brincadeira? Qual é a resposta vedântica? É dado um exemplo. Com um exemplo, a compreensão ela fica fácil. Quando você está em um sonho, você experimenta um vasto universo. E nesse sonho tem um guru. Tá? Você está sonhando e aparece um guru. E esse guru que você está vendo no sonho, no próprio sonho, ele diz para você assim, ó, este vasto universo é por causa de você, né? Por quê? Porque, né, o ambiente onírico é o ambiente da sua mente, né? Você que cria o ambiente onírico, né? Ele é a projeção da sua mente no estado de sonho, de sonhos. Então, esse guru do sonho, no sonho você encontra ele, e nesse sonho ele diz: ó, você está vendo esse universo aqui? Ele é todo por causa de você, né? Todo esse sonho que ele está querendo dizer, todo esse mundo do sonho é por causa de você, né? Esse vasto universo que você está vendo é por causa de você. O que que você pergunta ao guru do sonho quando ele diz: você está brincando? O que é que o guru vai fazer? Ele vai sacudir você e vai dizer: levante-se. Levante-se, você tem que estar ciente disso. Desperte, levante-se e aproxime-se dos grandes professores e aprenda, né? Entenda o que eu estou falando. Do eu sonhador, acordo agora para a minha natureza superior no estado de vigília. E você vê, puxa, todo aquele mundo ali era apenas um sonho. Sem eu, né? Sem mim, quer dizer, nada daquele sonho ali era possível. Eu é que sonhei aquele sonho. Meu sonho. No meu sonho eu fiz isso. É o meu sonho. Ele depende, ele derivou de mim. E o guru vai te acordar, vai dizer: olha, entenda, entenda, acorda agora. Quando você acorda, você vê que aquele ambiente onírico era meramente o seu sonho, né? Então, no estado de vigília, você tem um estado mais discriminativo do que no sonho. Você vê o sonho como um produto seu. Então, eu não usarei a palavra brincando. O que o Guru disse é apenas um fato, né? Maeva Shakalam Jatam Maivi Sarvam Pratishtitam. Isso aqui é do Kaivalya Upanishad. O que diz aqui esse Upanishad, né? O Kaivalya Upanishad, né? O primeiro capítulo, verso 19. Somente de mim tudo nasce, em mim tudo se estabelece e em mim tudo se dissolve, tá? Vedanta diz: eu não estou brincando. Você não é uma criança, eu suponho. O mundo inteiro nasce do eu superior, nasce de Atman. E o que é o eu superior? Não é o corpo ou a mente.
mas sim a consciência não variável. Se ela é não variável, ela está fora do tempo e do espaço. Esse mundo inteiro, ele nasce daquilo que não está limitado por nada, nem pelo tempo, nem pelo espaço. Espero que estejam compreendendo. Agora, o mantra conclusivo, né? Que a gente vai deixar para o próximo encontro. Tranquilo, pessoal? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Maria, Silvânia, Henrique, Marcelo? Então, sendo Oi, assim. Alex. Opa, tudo bom? Fala, Henrique. É muito legal essa analogia do Swami, né? Também se poderia, talvez, esse negócio de eu ilumino, né? O sol não se, eu ilumino o sol, né? Talvez seria, Uhum, te poderia dizer, o sol existe porque eu existo, né? É, exatamente, perfeito. e isso porque esse negócio de iluminação, às vezes, talvez possa trazer, é, mas é isso, né? E isso, o Alex, isso já foi por muito tempo atrás, né? A ciência ignora isso, né? Mas aquela frase do Bohr, né? A lua existe porque você está olhando para ela. Porque se É, você não, porque se você não olha para ela não existe. E isso incomodava muita gente, incluso o próprio Einstein, né? Ou seja, uhum. né? Eu acho que está muito claro isso. O problema é que a grande maioria não quer, como se diz, essa história, né? Eu sou consequência do mundo, né? Não o mundo é consequência de mim. Isso. É, é muito e sem fundamento, né? Também, né? E sem fundamento, né? Esse que, né? É, Henrique, eu vejo que essas afirmações enganosas, né, que não têm fundamento, elas não escapam a um estudo detalhado de como a experiência é construída, né? Mas é por isso que o é, Vedanta ele estuda a experiência ordinária, desconstruindo ela. Porque as conclusões que a gente tem da experiência ordinária, quando a gente se toma como um corpo, elas na verdade não são válidas, elas não suportam a investigação do Vedanta. A investigação do Vedanta mostra que são conclusões errôneas mesmo, né? e pode ser, você vê que é falta de bom senso, porque aplica bom senso mesmo, né? E é engraçado Isso, que é outra isso. coisa, né? Na própria ciência, os caras não aplicam no bom senso. Não É, aplicam no bom senso em coisas, né? Ou seja, parece que aquela mentira que é repetida 1000 vezes, né? Se é, torna uma verdade, né? Ou seja, né? Eu acho que realmente, né? Por exemplo, agora submeti um artigo, né? O qual fala, por exemplo, esse negócio de a vida, né? Embriogênese. Se diz que a vida se origina a partir de uma célula que se duplica, né? Que teoricamente não é consciente, mas em algum momento, depois de 9 meses, esse monte de células, alguma mágica, se torna 50 trilhões de células, se torna consciente. Não faz sentido uma coisa não faz inconsciente, sentido, que é não faz, inconsciente, cara. ou seja, veja bem, você tem uma coisa que é inconsciente, se duplica em trilhões de coisas que teoricamente não vão, porque são trilhões, vão ser conscientes, né? Elas continuariam teoricamente sendo inconscientes. Agora, se vê essa, Exatamente, ou seja, você vê uma coisa que está tão escancarado, né? Esse negócio, né? Pá, aquela coisa, não tem possível que não quer ver, né? Não quer ver, né? E exatamente, sustenta exatamente. nisso, né? E É, como se diz, essas mentiras que se tornaram verdades, e todo mundo fica aham. repetindo, né? E por aí vai. Igual que, por exemplo, o Big Bang também. Isso é uma É, coisa que não foi nem inventada por um físico, você sabe, foi inventada por um jornalista científico, que sabia? absurdo, né? Não, não sabia E, não, que absurdo. sim, foi inventado por um jornalista científico que criou o termo Big Bang, e aí ficou esse termo e todo mundo e agora estão vendo que o Big Bang também pelos dados que citam agora que esse Big Bang não se sustenta e por aí O Big Bang era uma falácia também. pô, cara, entendeu? Mas aquela coisa, né? Tudo bem, Mas é como você falou, né, Henrique? Então, quer dizer que deixa para lá. uma célula passa para dois, três, aí vira 50 trilhões de células, ela deveria permanecer inconsciente, não é? Ué,
Tá certo. Claro, Como é que está claro. consciente? O que é isso? Você Que vê que que essas torna conclusões. consciente quando? E quando ela se torna consciente? E por que se torna consciente? E o que faz que ela se Exatamente. torne consciente? Né? Exatamente. Exatamente. Né? É um monte de furos, né, que a gente vê que não convencem. Não convencem Né? mesmo. Não Né? faz sentido E nenhum. eu mandei um artigo para a revista da Frontier, né, em Psychology, e aí um revisor, ele se tocou e me disse, nossa, nunca tinha pensado nisso. Que bacana isso, hein? É, muito, né, porque você leva para um raciocínio lógico, o cara não pode fugir. Não tem como o cara, Exatamente. você vai levando pouco a pouco esse raciocínio, né, e esse raciocínio de que como se diz, a consciência surge do cérebro, essa Isso é aí não faz, outra loucura. isso não faz sentido nenhum, cara. Isso é uma bobagem. Isso é uma loucura total. Isso é o devaneio. É uma coisa completamente sem sentido algum, isso. E aí o Sem cara que sentido fica nenhum. procurando a consciência dentro do cérebro. Porra! Aí, igual que, como falei, também eu coloquei aí, não, por exemplo, nunca vi que alguém, um neurocirurgião, abriu um cérebro e encontrou um pensamento boiando aí. Pô. Exatamente. Você abre o cérebro, você não encontra pensamentos ali, né? É Para você meio, ver né? como é que os condicionamentos que a gente tem são absurdos, né? São condicionamentos de visão de mundo que não fazem sentido nenhum, mas nenhum mesmo. É. Não tem cabimento essa sequência de raciocínio que se usa, não tem. É cheio de furo. É isso Por aí. exemplo, também outra vez, também um cara me falou, me disse, mas se você tem um acidente no cérebro, acontece alguma coisa com sua massa encefálica, você para de ter cognição. Le digo, vem cá, se você, por exemplo, tem um televisor, né? Vamos, se você dá uma paulada no televisor, certo? Aí o televisor deixa de passar em colorido, passa preto e branco, certo? Ok? Agora, você vai me dizer que por isso as personagens e do filme estão dentro do televisor? Exatamente. Pois é. Pues, eh, A gente consegue construir várias analogias provando o absurdo dessas conclusões. São absurdas. Não faz sentido eh, nenhum. Eu não sei como é que essa civilização chegou a esse ponto, é uma coisa impressionante. Não vi isso em civilização nenhuma que eu estudei. Mesmo a civilização romana, que era publicana, que na verdade era uma bagunça, eles nunca pegaram esse mistério da vida e varreram para baixo do tapete, como essa tentou fazer. Mesmo eles nunca fizeram isso. Então é impressionante o que que ocorreu de uns 400, 500 anos para cá. Impressionante. É uma coisa hoje está. inacreditável. E É agora você vê que praticamente um delírio. nós estamos colhendo como civilização os frutos desse negócio. Ou seja, você Exatamente. vê as loucuras, as coisas que acontecem, as guerras e as coisas que Exatamente. acontecem, é consequência dessa visão de mundo deturpada. A solução, Exatamente. e as pessoas querem mudar o mundo. Outra vez também me comida para dar uma palestra aqui que mudar o mundo. Eu digo, o que menos quero é mudar o mundo. Eh, ou seja, a única forma é mudar a percepção de que todo mundo tem do mundo. A Perfeito. percepção deturpada nos levou Uhum, a esse estado de caos uhum. completo, de praticamente a beirada de autoaniquilação como É, civilização, né? Porque essa visão deturpada que nós temos, né? Que vem uhum. primeiro e que vem depois, né? E É, não vai mudar. A única solução é isso. A única solução é que se isso única. É única. é mais. Se você reparar bem, o Vedanta ele vai ajustando o uso que o estudante faz da própria percepção. Ele vai recalibrando isso. Sim, sim, Essa calibragem é importantíssima. é, Você vai retirando da percepção todos aqueles vícios espúrios, né? Aqueles vícios de percepção que são piorados pelo condicionamento da civilização. O Vedanta ele vai tirando isso, ele vai ajustando a percepção, ele vai tornando a percepção mais adequada, mais límpida. E isso tem que ser feito, é urgente que isso seja feito, né? É fundamental. A pessoa quer mudar o mundo, primeiro muda a percepção que ela tem do mundo e, em última instância, o entendimento que ela tem dela mesma, né? É isso que tem que ocorrer. É isso aí, gente. Muito bom, Henrique. É isso mesmo, né? É isso mesmo. É o que a gente sempre comenta aqui, né?
essas conclusões que o grosso das pessoas e da ciência fazem não resistem a um sistema de investigação do cotidiano, da experiência cotidiana, não resiste. Não consegue, não tem como resistir. Aí a gente encontra esse monte de furos que você falou aí, né? É umas coisas que a gente começa a rir, porque é o absurdo total. Parece uma alucinação coletiva. Eu acho isso, uma espécie de alucinação coletiva. Eu acho que realmente este é um hospício a céu aberto. É um hospício a céu aberto, é mesmo. É um hospício, a gente tem que aceitar isso, entender, né? Que É, está é, funcionando assim como hospício. é. Né? A E gente agora tem. vai ser o seguinte: também as pessoas que não conhecem ciência em profundidade dizem que a ciência está errada. A ciência não está errada. Quem interpreta nos dados científicos que está Isso errado, é a entendeu? interpretação, não tem A problema nenhum com interpretação ciência. do cara é que está errada. Esse negócio de que estavam falando, que primeiro vem a consciência, isso já foi dito por Bohr em 1925, 28, Uhum. entendeu? Agora, É. quem... A ciência não tem problema nenhum, o É. problema é a Não, interpretação. não. É a Claro, claro, interpretação. É claro. sempre assim. O problema é a interpretação, sempre. Por isso que a interpretação da experiência ordinária ela tem que ser revista. É o que o Vedanta faz. Ele pega a experiência ordinária e vai reinterpretando. Ela tem que ser olhada de uma outra forma. Perfeito, é isso mesmo. Exatamente o centro, o âmago da questão é essa mesmo. Muito bom. Obrigado, Henrique. Muito bom. Contribuição muito bacana essa aí. Exatamente. Quando a gente vai estudando, né, vai para a faculdade, a gente vê um monte de buracos no que estão falando para a gente, né, de ensino. Aí a gente acaba esquecendo e vai respondendo às provas. Mas, na verdade, esses buracos que a gente vê é isso mesmo. São coisas mal ajeitadas, sem explicação direito, uma coisa meio que jogada, né? Eu tinha essa impressão quando eu estudava, né? Que uma coisa era meio jogada, as coisas não arrematavam bem. Por quê? Porque é uma experiência olhada de um ângulo completamente defeituoso, né? Um ângulo absurdo, na verdade, né? É uma alucinação. É aquela palavra em inglês, né? É um delusional civilization. É uma civilização alucinatória. É onde a gente vive, é o tal do hospício a céu aberto que você falou. Aí, sabendo disso, a gente tem meio que trafegando nesse hospício de boa, né? Tem que saber lidar com o hospício, né, tranquilamente, sem atrito, nada, porque o hospício, além de tudo, ele tem o sistema de manutenção dele, né, que são implacáveis. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Mas tá joia, maravilha. Gente, muito obrigado pela presença de todas e todos, e a gente se encontra conforme for, né, sendo a vontade de Ishvara, na semana que vem. Tá joia? Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Gratidão ao Vedanta, gratidão ao Dakshinamurti. Gratidão a nós, né? Estamos conseguindo ouvir isso e assimilar. Graças a Deus, né? Gratidão e graças a Deus. Obrigado, gente. Até a próxima. Sempre um prazer.